Bom, aqui para mim já parece que está gravando. Bom dia a todos, né? Bom dia, professor. Vamos lá começar. Atividade de hoje, nós temos aqui essa atividade que é atividade 3, né? Atividade 2, SA03, atividade 2. É importante vocês estarem com este PDF aí aberto, que é a atividade de hoje, para que a gente possa acompanhar da melhor forma. Aqui nós temos o encontro presencial, o encontro 6, o C4, e o título é Remover usuários da estrutura de dados. Na aula passada, né, nós aprendemos a incluir dados, sim ou não? Na aula passada, nós tínhamos um vetor, né, os vetores, e o vetor ele tem um índice, né, a posição do vetor, e a gente precisou usar uma estrutura de repetição, né, o para que a gente pudesse entrar com as informações. Nós gravamos informações, né? Nós estamos trabalhando com banco de dados ainda. Então, quando fecha o algoritmo, quando fecha o pseudo código, sendo utilizado no Visual G, ele perde todas aquelas informações que a gente fez. Mas a gente aprendeu a cadastrar, a inserir dados dentro do vetor. Beleza? Agora, nessa atividade, ele está falando aqui para a gente aqui que nós vamos aprender a fazer o quê? Remover o usuário da estrutura de dados. Acompanhando aqui, nós vamos utilizar o Visual G para desenvolvimento do algoritmo, aplicar lógica de programação para resolução de problemas, identificar a estrutura de dados para a construção do algoritmo, ferramentas para elaboração de algoritmos, funções, procedimentos e métodos, utilizar expressões aritméticas, relacionais e lógicas para a codificação do algoritmo. Codificar o algoritmo de resolução de problema, pseudocódigo, e estrutura de controle de repetição. Esse exercício também nós vamos precisar usar estrutura de repetição. Conhecimento. Fluxograma, a gente já passou por ele. Tipos de dados, variáveis e constantes, pseudocódigo, modularização e identificação de comentários do código e o Visual G como IDE. Atividade proposta. Nós estamos trabalhando vetor. Quando se fala em vetor, a gente fala de uma estrutura homogênea, onde todos os itens daquele vetor, eles são do mesmo tipo. Então, quando eu criei na aula passada funcionário, cada caixinha daquela que tem um índice, né, ele é do mesmo tipo. É do mesmo tipo. Sim ou não? Lembram? Então, quando a gente criou lá no Visual G, e nós falamos que funcionário, ele era um vetor, e o vetor de 5 posições, de 1, 2 pontinhos até 5, nós identificamos que aquilo ia ter 5, poderia gravar 5 funcionários dentro daquela variável que é do tipo estrutura homogênea. E aqueles 5 teriam que ser do mesmo tipo, que a gente coloca no final. A gente coloca depois lá caractere, de caractere, né? Vocês lembram? Sim? Mais ou menos? Oi? É como se fosse os 2 pontos. Beleza? É. Então, o que a gente usou aqui, posso até tentar abrir aqui, aquele exercício anterior, né? Deixa eu abrir aqui para vocês poderem, para mim poder comentar com vocês do que eu estou falando aqui, né? Vou pegar o exercício anterior. O pessoal que está remoto está me escutando de forma coerente, tá bem aí, não está picotando, como que tá aí? Tudo certo, professor. Para mim, pelo menos, está tudo certo. Tá.
A aula passada foi o 7, né? Então, o que eu estou falando aqui, ó, preste atenção. Quando a gente declara, Matheus Araújo, né? Prestando atenção aí, você fez a pergunta. Então, nós declaramos aqui o nome da variável, ela tem os 2 pontos, isso aqui tudo, ó, é o complemento, que é diferente desses tipos de variáveis aqui, né? Que é só o nome, 2 pontos e o tipo. Aqui não, ó. É o nome, 2 pontos. Aí eu falo vetor. Aqui eu falo ponto e a quantidade, né, de itens que eu quero. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar 2 funcionários dentro da variável funcionário. Posso colocar dois itens. E esses itens todos eles são do tipo caractere. Então, por isso que é homogêneo, é do mesmo tipo. Ah, e se eu quiser colocar aqui, vetor de 200. Pô, beleza, essa variável funcionário, ela consegue armazenar 200 itens e todos eles são homogêneos. É caractere. Beleza? É isso que eu queria comentar, que eu estava explicando ali na hora que eu estava explicando o exercício de hoje. Isso aqui foi da aula passada. Oi. Aí, você colocou 200. Mas se funcionário seria a matriz completa. É um vetor, no caso, né? Matriz é se ele tivesse o vírgula, um exemplo, né? Aqui é uma matriz, aí tem linha e coluna. O vetor é como se fosse uma matriz de uma linha só. Digamos que seja uma matriz, mas de uma linha só. Mas se o funcionário colocar 200, no resto colocar menos, não vai dar para preencher os 200. Não vai dar para preencher, né? Na estrutura de repetição tem que colocar completa, né? O para tem que ser coerente com o vetor que você fez. Se você fez um vetor aqui que cabe 200 e o para se falou vai até o 5, ele vai até o 5, ele não vai preencher todos. Sim, nas outras teria que ser coerente a mesma quantidade. Se aqui eu coloquei que o funcionário vai até o 200, cargo também teria que ser até o 200. Beleza? Então, por isso que é bom, às vezes, o professor entende de forma diferente. Então, ficou claro para você? Importante o aluno aprender. Deixa eu ver aqui, pessoal, para se tem alguém querendo entrar. O Marcos Macedo. Seja bem-vindo, Marcos. Deixa eu ver se o Marcos entrou. Marcos, está me escutando? Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Obrigado. Bom dia. Está sendo gravado, tá? O que você não viu, ficou na gravação. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, vocês entenderam quando ele falou remover usuários de uma estrutura homogênea? Então, uma estrutura homogênea, quando você declara uma variável que é de uma estrutura homogênea, todos os itens daquela variável são do mesmo tipo. Então, como é que eu identifico a palavrinha vetor? Pela palavrinha vetor, identifica que é uma estrutura homogênea. Beleza? Todos os itens que vão ter é uma variável que cabe muitas coisas dentro dela. Antes, no começo, nós aprendemos a fazer uma variável simples. Cabe uma coisa só. Agora, uma estrutura homogênea, a variável ela cabe várias informações dentro dela. Então, apresentar ali a situação de aprendizagem é o que eu estou fazendo nesse exato momento para os estudantes, postada no ambiente AVA, salientar que essa atividade deverá ser realizada em grupo, quantidade de integrantes definida pelo professor, nós vamos definir baseado na quantidade de alunos que a gente vai ter aqui, né, remoto e presencial. Presencial, aqui nós temos aqui 5 alunos presencial, né, todos são muito bem-vindos aí, e o pessoal que está remoto também é muito bem-vindo. Qualquer novidade que eu puder ajudar vocês, de dificuldade se estiverem ainda remoto, me avisa para que eu possa ajudar vocês. E postada em um único arquivo de texto, né? Então, essa atividade vai ser me entregue em um único arquivo de texto.
ele vai ser ponto .ppt, não é isso, não? Hã? É, ponto .alg, né? Ponto .alg, que é o arquivo que o Visual G ele salva. Então, não é ponto .ppt, nem ponto .xls, ele é um arquivo ponto .alg, é um arquivo texto. Destacar datas dos encontros presenciais e datas de entrega da atividade, né? Estão entregando no dia aqui, os alunos que não estão conseguindo, mais uma vez eu chamo a atenção, né? Não consegue vir, também não está entregando. Não consegue vir, né? A atividade está lá no AVA, precisa fazer, porque a aula está sendo gravada, você tem a oportunidade de ver a explicação do professor e desenvolver a atividade. E entregar. Não precisa fazer as entregas das atividades. E destacar datas dos encontros está sendo destacada. Às vezes, eu passo 3, 4, 5 vezes. Essa semana mesmo eu colei lá no grupo do WhatsApp uma imagenzinha que tem as datas dos encontros, porque às vezes o pessoal pergunta, pessoal, vai ter aula sábado que vem? Já tinha sido postadas as imagens, mas aí às vezes esquece, as imagens fica lá para cima na conversa. Então, eu estou sempre postando no grupo do WhatsApp a data dos encontros. Bom dia, pode entrar, Igor. Seja bem-vindo. Mais um aluno aqui na sala de aula, graças a Deus, né? São todos bem-vindos. Então, as datas dos encontros também estão sendo informada para vocês. Apresentar aos alunos as capacidades da UC e quais são os critérios críticos e desejáveis, né? Esses critérios são esses que foram comentados aqui para cima, né? Tem itens que a gente vai vendo durante todo o curso. Às vezes aparece algum item aqui e na aula específica a gente não vê, mas vai ver mais para frente. Ou está aqui na lista e já foi visto, né? Demonstrar padrões de nomenclatura e convenções da linguagem para funções e procedimentos, demonstrar sobre o escopo de variável. Essa aqui acho que já vai começar a falar disso daqui, ó. Escopo de variáveis. A gente, quando começar a falar de procedimentos e funções, muita atenção agora no que eu vou acabar de falar, né? Escopo de variável, até onde a minha variável, eu enxergo a minha variável. Também vai começar a ver isso aí, beleza? Pessoal aí remoto, se tiver algum, ó, a variável que a gente vai declarar, por enquanto, as variáveis que nós estamos declarando, ela é uma variável global. Qualquer lugar do sistema que você chamar aquela variável, o funcionário e tal, o que tem dentro dela? Ele vai falar, porque ela é global. Agora, quando a gente começar a trabalhar com funções e procedimentos, aquela variável que eu criar dentro de uma função ou dentro de um procedimento, ela só está viva dentro do procedimento. Saiu do procedimento, ela morre e eu não tenho acesso a ela. Tá? Então, a gente ainda vai criar funções e procedimentos. Quando a gente criar a função e procedimento, a gente vai poder declarar uma variável fora daquela área que a gente já está declarando. Então, aquela variável, ela vai ter o escopo dela, né? A visibilidade dela vai ser só dentro do procedimento ali. Saiu do procedimento, ela morre. Você não enxerga ela. Beleza? Então, fique atento que mais para frente a gente vai falar sobre isso aí. Falar mais a fundo. Só dei uma pincelada para que vocês saibam que a variável, existe variável global, existe a variável local dentro de um procedimento. Tá? E a global é quando você precisa acessar aquilo lá em todo o sistema. Você deixa ela como global. Vamos voltar para cá, auxiliar os alunos na divisão dos grupos. O pessoal que está sem grupo sempre avisa, eu estou sem grupo, eu dou uma força. Fomentar a discussão acerca da construção do algoritmo. Orientar os alunos a planejar antes de executar, isso é importante, né? Antes de sair, vou começar a fazer. Então, tem que pensar. Inclusive, quem quiser aí dar umas pesquisadas, estudadas sobre Scrum, né? Scrum é bom, muito bom. Kanban, né? Você planejar os sprints, fazer o backlog das atividades que vocês vão estar desenvolvendo, colocar data de início, data de término. Isso é importantíssimo. As empresas estão utilizando bastante
essa metodologia ágil, né, para desenvolvimento rápido. E aí você tem que ter um planejamento, você tem que aprender a planejar as coisas antes de sair fazendo. Porque eu até comentei na aula passada, é melhor dar um passo na direção certa do que 1000 na direção errada. Então, se não tem planejamento, você dá 1000 passos, você está correndo, já está 10 quilômetros, mas você está no lugar errado, cara, você está indo no sentido errado, não vai adiantar nada. Então, planejamento, precisa planejar antes de executar, se reunir no grupo, olha, nós vamos fazer, quem vai fazer o quê, dividir tarefas, né? Então, isso é importante. Utilizar fluxograma, estimular todos os alunos a participarem ativamente da atividade, né? Tá envolvido mesmo ali, né? Tá participando. Retomar a importância de ficar atento às especificações do enunciado. Toda aula tem esse item aqui nas nossas atividades. Toda aula tem esse item. O que é esse item? É você entender o que você vai fazer. É importante saber interpretar texto, a interpretação de texto. Saber interpretar, porque às vezes, estou com dificuldade, não estou entendendo o que está sendo pedido. Então, começa a trabalhar essa parte aí, porque eu estou fazendo isso para vocês, né? Nesses momentos aqui que eu estou lendo, eu estou interpretando toda a atividade, mastigando para vocês, mastigando, mas o ideal é vocês lerem isso daí, entender e desenvolver, tá? Então, retomar a importância de ficar atento às especificações do enunciado, porque vocês no mercado de trabalho, aí fora, vai ter isso, vai ter reuniões, vai ser pedido para fazer algumas coisas, vocês têm que interpretar aquilo que precisa ser feito, né? Para que você possa desenvolver, passar para a equipe. Acompanhar os alunos durante a realização das etapas propostas, a situação de aprendizagem 3, verificando se há dúvidas. Auxiliar os alunos na implementação, caso tenham alguma dúvida. Perguntas norteadora, você acredita que o trabalho coletivo no qual pessoas diferentes trabalham juntas na programação precisa ser bem planejado e alinhado? Quais dicas você daria para alguém que vai trabalhar coletivamente na programação? Então, uma das coisas, uma das palavras-chave que a gente escuta falar aí no mercado de trabalho é hard skill, e tem uma outra também chamada soft skill. Alguém ouviu falar nisso daí? Hard skill, soft skill? Então, eu gostaria de deixar que vocês façam pesquisa para mim sobre hard skill e soft skill. E a gente vai fomentar isso lá no grupo do WhatsApp, e depois vocês façam os comentários para mim lá no grupo todos sobre hard skill e soft skill. Vou até escrever aqui no WhatsApp. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp. Oi. Pode baixar o Visual G. Ou eu coloco ele para você. Se tiver um pendrive, eu copio ele para você. E você coloca ele, não precisa instalar, ele é só copiado, tá bom? Alguém que tiver pendrive, ajuda o colega aí. Skill é assim mesmo, né? Hard skill e soft skill. Muito bem. Opa, escrevi certo, né? Tá no grupo. Isso, tá no grupo. Muito bem. Vamos voltar para cá. Pessoal que está remoto, pessoal que está presencial, tranquilo? No que está sendo passado? Pessoal remoto está aí? Sim, professor, tranquilo. Tranquilo, professor. Então, ele fala aqui, ó, isso aqui é um tipo de soft skill, né? Trabalho coletivo, né? Então, vou dar só uma deixa aí, Ah, eu sei tudo. Eu sou o cara, mano. Eu vou fazer tudo sozinho. Tem que trabalhar o soft skill, né? Muito arrogante. Ah, eu sei, ninguém sabe nada, todo mundo é burro. Isso aí, o cara tem que trabalhar o soft skill, o cara pode manjar muito,
Mas o cara não sabe lidar com pessoas, o cara tá fora, o cara não sabe trabalhar em equipe. Precisa. Vocês vão ser full stack, vocês vão trabalhar com diversas pessoas, vocês vão trabalhar na área, pessoal de banco de dados, pessoal de back-end, de front-end, né? Vão trabalhar com o pessoal que sabe mexer com HTML, com CSS, com JavaScript, pessoal que trabalha com Java, C Sharp, Python, tudo isso é back-end, né? Então, vocês vão trabalhar com diversidade de pessoas, a equipe que trabalha com banco de dados Oracle, a outra equipe que trabalha com banco de dados MySQL, SQL Server, né, DB2, Postgres. Então, é uma diversidade de pessoas, de ambiente, né? Cada projeto tem equipes diferentes trabalhando, você vai estar se envolvendo com essas pessoas, tem que trabalhar aí o soft skill, né? Beleza? E o hard skill aí é o conhecimento mesmo técnico, mas a gente vai fomentar essa conversa lá no grupo, durante a semana, tá bom? Muito bem. Essa atividade, ela é avaliativa e será desenvolvida durante o encontro presencial. Pessoal, eu tô aprofundando mais nessa explicação, porque essa que vai ser gravada e vou deixar no grupo. A da tarde eu não vou gravar essa etapa. Então, essa aqui fica gravada para quem faltou, tá bom? Então, essa atividade avaliativa será desenvolvida durante o encontro presencial, vai ser desenvolvida aqui agora, sob a orientação do docente, que sou eu, vosso professor. Critérios avaliativos. O que eu vou levar em consideração na hora que eu estou avaliando a atividade de vocês? Que a partir dos conceitos essenciais e apoio do livro didático, né? O pessoal tem lido o livro, teve alguém que mandou mensagem para mim que queria pegar aqui presencial o livro, né? O Rodrigo e o Guilherme. Né? Então, eu vou providenciar o livro para vocês. Aí vocês precisam assinar aqui e receber. Então, o livro é importante, o livro é muito bom. O aluno seja capaz de implementar o método remover usuário no algoritmo que já conta com o método de busca, conforme descrito na situação de aprendizagem 3. Critérios de avaliação, manutenção das implementações anteriores funcionais, implementação de um método para realizar a exclusão de uma pessoa pelo nome, implementação do método que recebe o nome de uma pessoa como parâmetro, implementação da remoção da pessoa da estrutura homogênea, caso encontre alguma correspondência, reorganização da estrutura homogênea, retornando à posição das pessoas cadastradas, posteriormente a pessoa removida, adição do menu geral, remover o usuário, solicitação do nome do usuário para a realização da remoção, entrega do código-fonte do projeto desenvolvido no prazo estabelecido, geração de comentários explicativos do documento do código, implementação dos métodos que não possui tipo de retorno. Bom, e aqui os recursos que a gente vai precisar: internet, o livro. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a atividade que vocês vão precisar desenvolver. E aqui eu vou parar essa gravação. Alguém tem alguma dúvida?